Uma tabacaria na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, que disponibilizou um produto que imita o dedo mindinho do presidente Lula em cima de uma estrela do PT. A réplica realista tem até ossos expostos e resquícios de sangue por conta da repercussão negativa e a revolta dos petistas. O item foi retirado do mostruário. Quem nos acompanha pela internet e pela televisão pode ver aí, né, esse souvenir. Quem que vai pôr na sala um negócio desse? O perfil oficial do PT de Itajaí chegou a compartilhar uma declaração do presidente municipal da sigla, que estuda tomar medidas judiciais a respeito do caso. A simples exposição pública deste artigo parece ter a intenção de incitar o ódio político e, por consequência, a discriminação por uma deficiência física. Ele nem sabe o que é. Acidente, né? Atitudes inaceitáveis para a convivência social pacífica que atenta contra a dignidade da pessoa humana e o Estado democrático de direito. O dono da tabacaria informou que o item era peça única e que não está mais à exposição. O empresário afirmou também que não há cunho político nos produtos comercializados. Ah, não. Você vê? Uma coisa aproveita a outra. E as pessoas que se retroalimentam, em vez das pessoas serem direitas, não, elas querem dar uma espezinhada. Olha, sabe, Pavinato, eu olho essas coisas assim, eu não gosto de nenhum tipo de manifestação, eu não trato as pessoas de uma forma que eu não gostaria de ser tratada. Eu acho isso que aí já é partir para o absurdo. Eu tive a sorte de trabalhar com alguns parlamentares, no período que eu fui assessora de imprensa em Brasília, eu tive a sorte de trabalhar com parlamentares que foram muito inteligentes. São muito inteligentes, né? Alguns deles, inclusive, me ajudaram no doutorado. Imagina, estava escrevendo sobre liberalismo e fui entrevistar os parlamentares que eu trabalhava, porque eles sabiam muito disso. E o Felipe estava falando aqui no programa, né, que a gente contra-argumenta com ideias ruins com ideias boas. Né? Quando tu faz esse tipo de coisa, tu só vai dar munição para o outro lado reagir com mais violência, né? E aí a gente tem essa máxima de que nas redes sociais as pessoas interagem com a emoção e não com o conteúdo. Isso acaba sendo muito problemático. Eu reitero, assim, eu felizmente convivi com personagens da direita, o Onyx Lorenzoni, Ronaldo Caiado, Rodrigo Lorenzoni, que sempre me ensinaram a debater no campo das ideias. E até na academia, isso era muito respeitado. Quando a gente ia para algum debate com alguma pessoa que pensava completamente diferente da gente, nunca podia elevar o tom de voz, nunca podia desrespeitar. Eu vejo isso como mais um teatro do absurdo e é lamentável. Por isso que a gente tem esse congresso que a gente tem, né, que a gente reclama tanto. E vai ver o dedinho aqui, aí na outra hora lá o povo imitava o Bolsonaro com a bolsa de colostomia, como se fosse algo legal. Né? Aí outro fala lá no congresso, a facada foi fake, né? Foi pouco. Aí você tem um encontro do MST onde se simboliza as pessoas presas, é verdade, né? Você põe a cadeia. Mas aí é legal. Esse é o problema. Nós estamos vivendo um momento tão ruim. Eu concordo com tudo que você disse, com tudo que o Felipe disse aqui. E aqui é um lugar onde a gente pode, acho que o Felipe na abertura falou muito bem sobre isso, divergir nas ideias e continuar admirando a linha de pensamento um dos outros aqui, sem necessariamente concordar com o que se fala. Mas não pode ter só de um lado também. Nós estamos num momento social tão ruim, onde é aceito, e esse é o problema, é aceito o ódio do bem. É proliferado esse ódio do bem. É isso que não pode acontecer. Não pode ter ódio em lugar nenhum. Não existe o ódio do bem. É da mesma coisa que não existe mal do bem. Não tem mal que vem para bem. O mal pode te ensinar alguma coisa. E outra, e também eu acho que tem muita hipocrisia nas causas. Sim. As pessoas que dizem defender uma causa, elas não defendem uma causa. Elas defendem lado político. Elas não defendem causa. A gente já deu exemplo aqui várias vezes das feministas que desapareceram quando a Denise Ortiz levou um soco no peito de um segurança do Lula. É verdade. Entendeu? Tem isso também. Além do ódio, da cultura do ódio, e aí eu vou ser sincero, às vezes eu mesmo extrapolo quando eu respondo a quem me ataca. Eu, às vezes, respondo a quem me ataca do jeito que merece. Agora, sou a favor? Não. Só que tem também a hipocrisia. É a hipocrisia de quem não defende uma causa. Eles defendem um movimento político. Eu te dei um exemplo, inclusive na parada LGBT, que ia mais. É um baita movimento, mas aí foram e atacaram a religião católica, a religião cristã no geral, fazendo polidense em algo que simbolizava Jesus Cristo numa cruz.
As pessoas precisam aprender que tem muita hipocrisia nesses movimentos. Esses movimentos, eles têm que ser muito levados a sério, mas quando eles forem sérios, porque muitas vezes eles não são. Muitas vezes eles são movimentos políticos, eles não são movimentos de uma causa social. Eu diria na maioria das vezes, atacam quando interessa, não é o que faz, é quem faz. Então tem isso, além do ódio, tem a hipocrisia, que eu acho que é algo que eu vejo muito. Isso eu vejo muito mais na esquerda do que na direita. Mas, a hipocrisia. E isso não, e na própria imprensa também, porque, veja, esse caso da Délis Ortiz foi seríssimo. Seríssimo. Imagina se fosse Bolsonaro. A gente continua ouvindo de ministros e eleitores desse governo que o Bolsonaro é misógino, o Bolsonaro foi só violento com repórteres mulheres, ele sempre foi mal educado, e de fato foi. Mas nenhuma levou um soco no peito. Um soco no peito. E o presidente não falou nada até agora. A primeira-dama não falou nada até agora. Isso é um absurdo. É um absurdo. O ministro dos Direitos Humanos também não fez questão nenhuma. Não é só absurdo, ô Felipe. Eu acho que a gente tem que questionar a imprensa e o jeito que eles trabalham. Sim. Veja. Porque virou órgão de comunicação. As pessoas dizem, daqui a pouco só vai ter o órgão de comunicação do governo. Eles podem fechar tudo. Não precisa. Ele já tem na mídia hoje órgãos de comunicação oficiais do governo. Porque quando você vê uma repórter mulher levando um soco no peito de um segurança homem do Lula e você não vê todo um espetáculo em cima disso, eu te desafio aqui, Felipe, se fosse o Bolsonaro, isso ia ser assunto até hoje. Se fosse o Bolsonaro, isso ia parar todos os veículos de comunicação machista, não defende a mulher. O Lula não defendeu. Thiago, assim, é reprovável a conduta do Lula de não dar uma linha reprovando a atitude do segurança que bateu, que socou a jornalista. É reprovável não ter uma manifestação do ministro dos Direitos Humanos e da Janja sobre o assunto. E a imprensa não questionar? Mas é incomparável, né, a violência verbal que o Bolsonaro fez com algumas jornalistas mulheres com um soco dado por um órgão estatal, uma jornalista. São condutas completamente Você só pode estar de sacanagem com a minha cara. Comparável. Aí você só pode estar de sacanagem com a minha cara. É o segurança do Lula. O Lula tem que se explicar. Ele é o segurança do Lula fazendo uma agressão física. Ele tinha que, no mínimo, se desculpar. O silêncio dele. O silêncio dele. Vocês querem equiparar uma violência com a outra que é óbvio. Uma agressão física muito pior. Ela falou que foi a pior dor que ela já sentiu na vida. E deve ter sido. Então. Bom, agora, a questão não é nem Lula nem Bolsonaro, a questão é a normalização que isso... A imprensa levou isso com normalidade, exceto nós. Eu acho que nesse caso todo mundo bateu na... Quando? Bateu em 2 ou 3 linhas. Até a emissora da jornalista deu uma nota. Se fosse o Bolsonaro, ia ser o jornal inteiro. Agora,